Então, vamos lá. Olá a todos e a todas. Vamos fazer nessa videoaula para a gente mostrar sobre modelos de administração pública. Modelos de administração pública eles estão definidos em 4 tipos de modelos: o patrimonialismo, modelo burocrático, modelo gerencial, e modelo societal e social. Agora, por que da importância da gente falar sobre modelos de administração pública nessa disciplina de gestão e avaliação, desculpa, a disciplina de gestão para medicina veterinária? É importante pelo seguinte: primeiro, para você entender como é que é a ação dos governos, tanto governo municipal, estadual e municipal, né? Mas, por outro lado, também da possibilidade, quem sabe, de você possa exercer alguma função dentro da esfera do setor público. Então, acho que é importante para fazer isso. Então, vamos começar pelo primeiro, né? Vamos começar pelo primeiro, que é a questão do patrimonialismo. Para me falar do patrimonialismo, eu preciso fazer algumas definições iniciais. Então, a primeira definição inicial é mesmo sobre o que é o patrimonialismo. Originário da sociologia weberiana, o conceito de patrimonialismo foi utilizado em estudos do Brasil para caracterizar a apropriação de recursos estatais por funcionários públicos, grupos políticos e segmentos privados. Esse é um dos primeiros, vamos dizer, pilares desse patrimonialismo, né? Eu não tenho uma separação entre público e privado. Então, grupos, funcionários, segmentos, eles colam, eles ficam perto da gestão pública, no sentido de ter benesses, no sentido de ter o que é regalias. A gente vai mostrar isso na frente com exemplos. A outra questão é sobre a questão do personalismo, né? Personalismo, a sociedade brasileira possui como instituições centrais a democracia e o capitalismo. O ponto de contato entre ambos é a premissa de que os indivíduos são livres e iguais. Entretanto, nosso legado colonial, escravocrata e patriarcal confere traços particulares a tal pressuposto. Então, quer dizer o seguinte, né? Algumas pessoas vão ser eleitas, algumas pessoas vão ter o que é, algum tipo de benesses diferente dos outros. A questão não é a universalização, a questão é o seguinte, que alguns indivíduos vão o que é ter benesses em contrapartida ao interesse coletivo. E, finalmente, a questão do clientelismo. O conceito de clientelismo, originário do estudo da sociedade é característico de um tipo de relação social marcado pelo contato pessoal entre patrões e camponeses. Esse se encontra em posição subalterna, dando que possui que não possui terras. Quer dizer, essa relação é totalmente assimétrica e é uma relação de troca, né? Então, é o seguinte, eu troco com você, eu te beneficio em determinada coisa, quer dizer, eu gero algum tipo de benefício para você pelo Estado, que eu gero essa questão do clientelismo. Então, vamos aqui pegar alguns exemplos, feito de um artigo em 2011, na hora que analisa um município chamado de Poço Fundo, em Minas Gerais, um município de 15.350, cujo eu tenho 56% da população na área urbana e 44% na área rural. Então, é um município caracteristicamente rural. E lá existem 2 tipos de grupos de poder, os jacarés e as piranhas. Agora, vamos por quê? O nome jacaré data de 1975, quando o antigo prefeito construiu um cercado na praça principal e o seu interior manteve o animal para a sua visitação. Valendo-se do dito popular em que rio que tem piranha, jacaré nada de costa, a área rival se definiu. Tão poucos são os eleitores que conhecem os partidos oficialmente. Agora, eles conhecem o seguinte, que um partido ou uma administração é jacaré ou é piranha. Agora, vamos pegar os exemplos. Os exemplos são 3 casos que mostram a questão do patrimonialismo, então, no caso aqui. Um dos vereadores do município, em busca de uma posição independente em relação a jacarés e a piranhas, foi procurado por uma cidadã após a posse. Ela buscava ajuda para realizar, junto à Secretaria Municipal, exames laboratoriais. A senhora afirmou que o prazo para realizar seria de 3 meses, que não poderia esperar. O vereador entrou em contato e viu que realmente essa era uma situação, que estava atrasando. A eleitor, então, solicita que o político pagasse os exames em um laboratório particular, pois receberia o seu voto. Ele não fez isso, e ela falou assim, então não vou votar em você. O vereador informou a senhora que não poderia pagar, e aí o seguinte, ela falou o seguinte, então eu não voto em você.
Em outra entrevista, uma cidadã afirma que, pouco antes da eleição de 2018, consultou com o médico pelo sistema público de saúde. Este solicitou um exame e sugeriu que procurasse um vereador da situação, pois, caso contrário, né, o engajamento em uma unidade de saúde dependeria de muito tempo. O político poderia, então, ter, quer dizer, as autoridades, a autorização com mais eficiência de diagnóstico. Então, isso é uma característica do patrimonialismo. Então, é o seguinte, eu me valo por ser vereador para tentar o que é ter um benefício dentro do Estado para alguém para reverter em voto ou reverter algum benefício para mim. O segundo caso é muito interessante, que é o seguinte, a questão do vereador de situação que representa uma região rural do município. De acordo com alguns depoimentos, o político ajuda na solução de problemas particulares dos eleitores de seu partido, principalmente para obter facilidade junto à burocracia pública. Essa distância entre o rural e o centro urbano, bem como a dificuldade de muitos em lidar com os processos papéis, faz com que a regulamentação de documentos e a realização de apoio si revertam em favores a serem retribuídos por voto. Então, é o seguinte, ele ajuda, mas ele quer o voto depois. E depois, nesse sentido, alguns entrevistados afirmam que houve a intenção do prefeito de disponibilizar uma ambulância para a comunidade. Contudo, o vereador citado não concordou, pois não poderia mais prestar o serviço aos colegiados e, assim, perderia um importante instrumento eleitoral. Uma outra situação também, ao apresentar um grave problema de saúde, o cidadão na cidade de Instituto de Urgência, na cidade de São Paulo. Quando seus familiares procuraram a Secretaria Municipal de Saúde para solicitar o transporte, foi informado que não havia disponibilidade de veículo. Recorreu ao vereador da comunidade e ela foi conduzida à capital paulista com o carro do gabinete do prefeito. Então, evidente. E, para finalizar, é uma questão seguinte, dessa distorção de quem é piranha ou quem é jacaré. Então, a situação é o seguinte, numa noite, desculpa, o seguinte, um casal afirma que há 4 anos a estrada de acesso à sua residência não recebia qualquer manutenção. Isso ocorria pois a maior parte dos moradores era de oposição. Já uma outra pessoa que participa da pesquisa de influência de Jacaré fala que as estradas estavam sempre em ótimas condições, recebendo manutenção periódica e as calamitas. Na visita em uma das casas, o morador elogiou o prefeito, enfatizando a qualidade dos acessos. Olha que beleza as estradas e com asfalto. Aqui é o caso do seguinte que a gente fala, aos inimigos alheios, aos amigos tudo. Então, está mostrada a questão do patrimonialismo e do clientelismo. Então, de uma forma resumida, o que é esse modelo patrimonialista? Despreza a distinção entre público e privado, personalista, o favoritismo como meio central de ascensão social, poder particular e privilégio contrapondo a universalização e igualdade com os demais temas e segmentos sociais, e o patrimonialismo como uma conotação específica de dominação. Tá? Muito bem. Para vencer isso, então, a gente passa para o modelo de administração pública burocrática, para a gente tentar vencer essa questão do patrimonialismo. É importante também citar, tanto o patrimonialismo como a administração pública burocrática são pilares e eles são presentes em todas as gestões de administração pública, seja de municípios, estados ou da União. Mas vamos lá. Primeiro, a conceituação em cima disso aí, tá? Vamos lá. O Weber fala que existem 3 tipos de dominação. Primeiro, a dominação racional legal, baseada na crença na legitimidade das ordens estatuídas e do direito de mando daqueles que, em virtude dessas ordens, estão nomeados para exercer a dominação. A dominação tradicional, baseada na crença cotidiana, na santidade das tradições vigentes desde sempre, na legitimidade daqueles que, em virtude dessas tradições, representam a autoridade. Dominação tradicional é uma dominação patrimonialista. E a mesma coisa da dominação carismática, baseada na veneração extracotidiana da santidade, poder heróico e do caráter exemplar de uma pessoa e das ordens por ela reveladas ou então criadas. A dominação racional que vai ser a base do modelo burocrático de administração pública, e as outras 2 demais é do modelo patrimonialista. Agora, vamos lá. O que é essa administração pública burocrática? Por exemplo, a Universidade Federal de Juiz de Fora é uma organização burocrática. Burocrática no sentido de concepção, não burocrática no sentido de ineficácia, depois eu falo isso. Então, a primeira coisa é o seguinte, a distinção clara entre o público e o privado. A regularidade na dinâmica dos assuntos oficiais através das regras impessoais. Então, por exemplo, o que regula a sua vida acadêmica aqui na universidade é o RAG.
Então, lá estão definidas as coisas, as coisas são legais, são votadas, e assim que você faz. Outra coisa, um arcabouço legal regulatório de direitos e deveres, autoridade de limitação de gestor e servidor do Estado. Uma outra coisa importante é o seguinte, que o servidor, aquele que entra para o concurso público, né, ele tem o que é uma relação de fidelidade com os regulamentos e regras especiais, e não são vinculados aos senhores. Então, só para você dar um exemplo, no serviço público a gente tem dois tipos de servidores. Primeiro são servidores que passam por concurso. Então, eu sou um servidor que passei por concurso, todos os professores do Departamento de Medicina Veterinária passaram por concurso. Então, eu tenho o que é? Eu tenho a fidelidade às regras, eu tenho a fidelidade ao meu concurso. Agora, eu tenho também a possibilidade do seguinte, de eu colocar servidores que eu escolho, que eu, que eu procuro, são pessoas que são ligadas a mim para exercer determinados casos. Lógico, evidente que essas pessoas que eu coloco para fazer esses cargos, é o seguinte, são pessoas que devem o que é? Um favor a mim, porque na medida em que eu coloquei eles nesse sentido. Então, essa situação. Muito bem. Aí a gente passa para o terceiro modelo de administração pública, que é chamado de administração pública gerencial, e essa administração pública gerencial tem um dos pilares, quem fez isso é o Bresser Pereira, aqui. Isso aí foi na época do Fernando Henrique Cardoso, do FHC, né? E ele tem dois ícones internacionais. Primeiro é o Ronald Reagan, não sei se vocês lembram, que foi presidente dos Estados Unidos, e a Margaret Thatcher, que é a dama de ferro, que foi a primeira-ministra da Inglaterra, que fez uma revolução muito grande, quer dizer, na gestão pública, tanto americana como o que é inglesa. E o que são os princípios, quer dizer, dessa administração pública gerencial? Primeiro é o seguinte, é um movimento generalista no mundo. E o outro caso, que é uma coisa bem clara, é o seguinte, é o Estado mínimo, né? Quer dizer o seguinte, o Estado, ele tem que ser, quando eu falo Estado, é a gestão municipal, estadual e federal, ele tem que ser mínimo, ele tem que ser aspectos que são chamados aspectos estratégicos. Então, você tem o legislativo, você tem o judiciário, você tem as polícias, você tem a tributação e assim por diante. Por exemplo, a educação e a saúde devem ser o que é, vamos falar assim, passada para não governamentais. A educação não tem que ficar no Estado, ela tem que ser passada para o que é? Ou para atividade privada ou para esquemas não governamentais. Outra coisa, esse modelo gerencialista, ele foi no sentido de modernizar a eficiência da União, Estados e municípios, bem como contribuir para ajustes fiscais do mesmo. Nós estamos vendo essa discussão agora aí nesse processo sucessor, nesse processo do Lula, né? Então, essa discussão, o Estado não pode ser grande, não pode gastar, a proposta do Lula é uma proposta social, então é uma proposta que gasta. Então, está falando que isso não é eficiente, isso aí nós vamos ter problema de ajuste fiscal, não tem esse problema aí, quer dizer, do teto de gastos, toda essa discussão. Então, é uma discussão, quer dizer, uma discussão que leva a esses dois polos, né? Dois polos, o Estado mínimo e o Estado grande, o Estado onde é que o ensino é do Estado, a saúde é do Estado e assim por diante. Outros pontos que são importantes é o seguinte, é a transformação do modelo de administração pública de uma cultura burocrática para uma cultura gerencial. É no sentido de dar resultado. Eu acho que também isso é importante, né? Apesar de eu ser contrário ao modelo gerencial de administração pública, mas eu acho que o Estado brasileiro precisa se modernizar, ele precisa dar mais resultados. Então, tem hora que realmente o gasto não é um gasto muito bem elaborado. A outra coisa é melhorar a qualidade do serviço público prestado com o menor custo do cliente cidadão e reorganizar o Estado, como eu falei, assim, agências de regulação e assim por diante, que vai acontecer. Então, essa é a proposta do modelo gerencial de administração pública. Lá no final, na última slide, eu vou trazer vários governos e a gente vai tentar colocar cada um desses modelos na gestão desse governo que tem. Beleza. Aí agora a gente tem a administração pública societal, que ele contrapõe, quer dizer, de uma forma polar, a gestão gerencialista, o modelo de gestão de administração pública gerencialista. Então, vamos lá. É o seguinte, é um modelo baseado, ligado às tradições de mobilizatória brasileira lá da década de 70, após a Revolução de 64, Revolução, e alguns podem chamar que foi o golpe de 64, inspirados pelos ideais de teologia da libertação e da educação popular, e mobilização política que estima a participação popular no debate cotidiano. Então, é o seguinte,
as políticas públicas, elas não são tidas como, não são definidas, que a gente chama de top-down, de cima para baixo. As políticas públicas são também de cima para baixo, mas eu preciso de um coletivo de pessoas que possam, quer dizer, discutir sobre a questão da política pública. Tá? Aí é o seguinte, esse modelo de administração pública, em oposição ao modelo gerencial, né, ele tem a defesa da esfera pública não governamental composta por espaços públicos de negociação, espaços de deliberação. Então, por exemplo, as não governamentais, os movimentos sociais, eles têm que vir à baila, né? Refuta a hegemonia do aparato do Estado na formulação de política pública, que eu falei, mas as políticas não são só de cima para baixo, mas elas chamado top-down, mas elas são de baixo para cima. E esse modelo de administração pública não é um modelo político e não exclusivamente um modelo de reforma gerencial do Estado. Eu não estou só preocupado em reformar o Estado, mas estou preocupado em fazer uma reforma política, quer dizer, da gestão pública. Tá? Bom, aí eu tenho alguns fatores que são interessantes, né, nesses eixos, chamados 4 eixos da administração pública societal e social. Primeiro, a chamada visão alternativa do desenvolvimento, né, que é o seguinte: eu desenvolvo localidades, eu desenvolvo municípios com a participação das pessoas e com a valorização dos recursos desses locais. Por outro lado, eu tenho uma noção participativa e deliberativa da democracia, né? No seguinte sentido, é que eu tenho que abrir espaço para as pessoas participarem. Então, vou dar um exemplo, né? O SUS, o Sistema Único de Saúde, aqui em Juiz de Fora, para dar o exemplo de Juiz de Fora, é um SUS pleno, que ele é administrado por um Conselho Municipal de Saúde, que é tripartite. Lá eu tenho o governo, eu tenho membros da sociedade nomeados e eu tenho prestadores de serviço. Então, eu faço uma discussão da política de saúde, quer dizer, no município de Juiz de Fora, de uma forma participativa e deliberativa. E, além de tudo, eu tenho o que é? Processos de reinvenção de políticas institucionais, quer dizer, as formas de manifestação, os conselhos, não só conselhos, as formas de deliberações. E, finalmente, um novo perfil do gestor público, que não é um burocrata, que também não é um gestor, um gerente, né? Um burocrata de só pegar em lei, mas também não é um cara que parece que é gerente, só está resultado. Mas é o gestor público, uma pessoa que se envolve, uma pessoa que mobiliza, uma pessoa que dá soluções, o que é, para esse tipo de problema que a gente tem problema público. Beleza, tá? Aí a gente tem uma outra coisa que é importante, que fala que a gente não tem um modelo único. Então, quer dizer, eu não tenho, quando eu estou fazendo uma administração pública, eu não tenho só o patrimonialismo, não tenho só a burocracia, não tenho só o gerencialismo, não tenho só a gestão social. Eu tenho o que é um modelo híbrido. É um modelo em que de tudo tem um pouco, mas fundamentalmente do seguinte: o patrimonialismo e a burocracia como modelo básico, e o gerencial societal como que é? Como alternativas, vamos falar assim, de modelo de gestão, de ideologia de gestão. De novo, o patrimonialismo e o burocrático, eles convivem o tempo inteiro, eles são modelos básicos, e eu tenho modelagens diferentes, o gerencial societal. Aí, com isso, o que eu trago aqui para vocês? Eu trago para vocês 5 tipos de governo. Primeiro do Fernando Henrique Cardoso, depois do Lula, da Dilma, depois do Bolsonaro, depois do Zema e depois dos governos chamados governos militares. Então, a primeira afirmativa que eu faço para vocês é o seguinte: Fernando Henrique Cardoso, Lula, Dilma, Bolsonaro, Zema e governos militares, todos eles usam o que é? O modelo de administração pública burocrático. Tá? Aí eu falo para você o seguinte, que o Fernando Henrique, o modelo dele, além de ser burocrático, é um modelo gerencial. O Lula e a Dilma, e agora o Lula 3, é social. Envolvimento das pessoas, participação, discussões e assim por diante. Bolsonaro, não sei, se gerencial ou social, tem dúvida. Zema, gerencial. O Zema se elege nessa forma, e se reelege dessa forma. Ele é o empresário, ele traz o que é a experiência dele de empresário para o Estado. Algumas coisas deram certo, outras coisas não deram certo, mas você vê o seguinte: a forma que ele fez, ele ganhou no primeiro turno, ele ganhou no segundo, quando ele se recandidata, ele ganhou no primeiro turno. Então a população gostou dessa forma dele gerencial. E o governo militar, que é burocrático, né? E eu também não sei o que ele fazia mais, ele é mais burocrático. E aí coloco, como vamos falar assim, interrogação, mas com certeza afirmo para vocês que tanto Fernando Henrique, Lula, Dilma, e Lula agora 3, Bolsonaro, Zema e governos militares,
que eu tive, o que é os modelos de administração pública patrimonial. Então, basicamente é isso. Eu queria, pelo menos, dar esse grande resumo, bem rápido, né, para mostrar essa situação desses 4 modelos de administração pública, patrimonialista, burocrático, gerencial e social. E aí, quem não participou da aula pode, pelo menos, ter uma noção. Aí eu também tenho os slides e a avaliação é em cima de um questionário, fazendo perguntas em cima desses pontos aí que eu estou colocando para vocês, tá? Então, gente, eu queria agradecer, né? Muito obrigado e até uma próxima. Tchau.